Então, quando a gente pega esse tecido dentinário e a gente leva para o microscópio, existem algumas estruturas que a gente consegue visualizar no âmbito histológico. E é isso que a gente vai ver agora com um pouquinho mais de detalhe. O que que a gente visualiza na histologia da dentina? E um dos aspectos que é marcante da dentina e que nós já conversamos sobre são os túbulos dentinários. E um pouquinho mais à frente nessa aula, eu falava para vocês, na realidade mostrava até essa imagem que está à direita aqui, ó, que os túbulos dentinários, eles fazem toda a extensão da dentina, aonde eles partem lá então da junção amelo-dentinária e vão até a região da polpa. E no caso da dentina radicular, eles vão partir lá da união com o cemento até a região pulpar. E no interior desses túbulos dentinários, então, estão os prolongamentos dos odontoblastos, aonde o corpo do odontoblasto ele fica então lá na região pulpar, ficando só dentro então do túbulo dentinário o seu prolongamento. E aqui então do lado esquerdo, vocês estão vendo duas microscopias que justamente nos mostram, né, por meio de um corte longitudinal, aqui os túbulos dentinários, ó. Bem como essa imagem aqui, mais à esquerda ainda, ó, que a gente está enxergando os túbulos dentinários, de novo num corte longitudinal, onde em alguns momentos a parede do túbulo ela foi removida, ó, mais por artifício do preparo, né, do que propriamente uma intenção. Então é removido a parede aqui, ó, e a gente enxerga aqui dentro o prolongamento do odontoblasto. E aqui em cima, olhando numa perspectiva de corte transversal, a gente enxerga então os prolongamentos aqui dos odontoblastos saindo, né, dos túbulos dentinários que estão aqui. Os túbulos dentinários, pessoal, portanto, acomodam os prolongamentos. Mas como que se formam esses túbulos dentinários? Então, nessa imagem aqui está sendo representado para vocês em roxo os odontoblastos, em que aqui vocês têm o corpo do odontoblasto e aqui vocês têm o prolongamento do odontoblasto. Aqui vocês têm a dentina que está sendo gradativamente secretada por esse odontoblasto. E aqui então vocês teriam a região da polpa, né, desse dente. O que que acontece? Conforme vai sendo secretada a matriz orgânica da dentina pelo odontoblasto, gradativamente também vai acontecendo a mineralização, lembrando sempre que vai haver, né, a constante presença da pré-dentina, que é aquela matriz orgânica não mineralizada. Conforme o odontoblasto ele vai secretando dentina, o odontoblasto, se direcionando para a região da polpa. Então, desse local em que ele vai se direcionando para a região da polpa. Só que ao se direcionar para a região da polpa, ele vai deixando o seu prolongamento nessa dentina, né, que está se organizando aqui, que está se mineralizando. E vocês bem sabem que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, a matriz orgânica da dentina, aquele colágeno do tipo 1, né, que se forma e que se interlaça, formando aquelas finas fibras, elas vão estar todas organizadas ao redor do prolongamento. E posteriormente a mineralização, ela também vai acontecer naquelas fibras de colágeno. Então o que que acontece? A dentina, ela vai se formando, tanto a porção orgânica quanto a posterior mineralização dela, ao redor do prolongamento do odontoblasto. Isso faz com que, né, se crie uma região onde está esse prolongamento aqui, ó, de túbulo dentinário. Então, os túbulos dentinários, eles são formados a partir do local em que estão esses prolongamentos, em que, como tu não tem dois corpos ocupando o mesmo espaço, a matriz orgânica ela é depositada ao redor do prolongamento do odontoblasto, em toda a sua extensão, e o local onde fica o prolongamento não vai ter matriz orgânica e, portanto, não vai ter matriz mineralizada. Com isso, fica o espaço do túbulo dentinário. Isso acontece em toda a extensão. Então, nessa segunda imagem mostra mais dentina que foi depositada, né? Aqui vocês têm uma quantidade, uma extensão maior do que vocês têm aqui. O prolongamento, ele acompanha esse processo, né? E aqui vocês têm, então, o corpo do odontoblasto indo em direção mais à região pulpar, né? E vai deixando, então, um rastro de dentina que vai mineralizando. E o local em que o prolongamento ocupa, né, vai se formando gradativamente o túbulo dentinário.
É como se a gente brincasse com gesso, né? Não sei se vocês brincavam quando eram pequenos, e a gente deixava um molde dentro daquele gesso, né? E depois que se solidificava aquele gesso, tu tira o molde e vai ficar uma negativa daquele molde. É mais ou menos a mesma coisa. O túbulo dentinário é a negativa do prolongamento do odontoblasto. Bom, e qual é o curso que esses túbulos dentinários eles assumem? E aí tem essa imagem aqui à esquerda que ela nos ilustra, né, aqui a dentina e está nos mostrando em linhas aqui, ó, o que seria a representação dos túbulos dentinários. Na região de coroa do dente, a gente vai ter os túbulos dentinários assumindo essa conformação de S. Se a gente pensar que eles partem, né, da região da junção amelo-dentinária aqui até a região da polpa, eles teriam um trajeto em forma de S, mas evidentemente que é um S bem pouco pronunciado, não é um S muito pronunciado. Já na região incisal, que é o caso aqui, ou nos vértices de cúspide, o túbulo dentinário ele segue uma linha um pouquinho mais retilínea, como a gente pode ver aqui. Na região radicular, eles também vão seguir uma orientação um pouquinho mais retilínea do que a observada na coroa, mas isso é bem característico na região de coroa a presença dessa conformação sutil de S aqui do túbulo dentinário. E por que que faz esse S nessa região, né? No bordo incisal é mais retilíneo e na região radicular é mais retilíneo também. Lembrem que o túbulo dentinário, ele é originado a partir do próprio odontoblasto, né? E do prolongamento, então, de forma mais específica desse odontoblasto. Se a gente pensar que o caminho que o odontoblasto fez nessa dentina que está aqui foi dessa região aqui, né? Ele parte ali da região da junção amelo-dentinária para a região pulpar. Esse é o percurso que o odontoblasto vai fazer, aonde o corpo dele está dentro da região pulpar, aqui o prolongamento dele fica no interior do túbulo dentinário. Então isso quer dizer que esse odontoblasto, ele parte daqui e segue essa direção para cá. Se a gente observa toda a superfície aqui, ó, da região da junção amelo-dentinária, todos os odontoblastos eles partiram daqui. E olha a área que eles precisam chegar. É essa área aqui, ó, é onde eles vão chegar. A gente claramente percebe que a superfície dessa área aqui é menor do que a superfície da área que está aqui. Então é preciso que o odontoblasto ele vá se acomodando a trajetória dele para que ele consiga efetivamente chegar, né, nessa região aqui. Se a gente pensa no odontoblasto que partisse dessa região aqui e ele fizesse um percurso completamente retilíneo, possivelmente ele ia atravessar e chegar do outro lado, lá da dentina. Então, é necessário que os odontoblastos que partam daqui, ó, eles vão se acomodando, chegando a essa região e formando toda essa dentina que está aqui. Mas para isso ele vai tendo que adaptar o seu percurso. E existem estudos, então, que vêm mostrando que alguns odontoblastos eles acabam sofrendo apoptose nesse processo de geração dessa dentina. Por quê? Porque como esse espaço aqui é maior do que o espaço de chegada, começa a haver uma aglomeração muito grande dos odontoblastos e se acaba induzindo o processo de apoptose de alguns odontoblastos. E aí os odontoblastos vizinhos teriam que acertar sua trajetória para conseguir então ocupar o espaço daquele odontoblasto que sofreu apoptose. Então os túbulos dentinários que estão aqui, ó, e que tem então essa trajetória em formato de S bem sutil, ó, como eles fazem esse S, é muito em função então dessa pequeníssima alteração de trajetória que precisa ir acontecendo dos odontoblastos para que eles consigam partir daqui e chegar nessa região aqui. Associado também à morte de alguns odontoblastos por apoptose, levando então uma reacomodação dos odontoblastos que, né, estão ali sobrevivendo. Já se a gente olha para a região radicular, o espaço que a gente tem aqui, perto do espaço que a gente tem de chegada, é muito igual.
Então isso faz com que tu não tenha que ter grandes redirecionamentos de trajetória do odontoblasto, né, durante o seu percurso. Isso faz com que os túbulos dentinários, então, mantenham uma arquitetura mais retilínea. Da mesma maneira, lá no bordo incisal ou nas cúspides, o odontoblasto ele parte dessa região e ele se encaminha, então, para essa região aqui, deixando, portanto, uma trajetória, o túbulo dentinário também um pouquinho mais retilíneo do que nessa região aqui da coroa. Mas isso a gente está falando de tecido mineralizado, mas lá na pré-dentina a gente não tem um tecido mineralizado, a gente tem somente a matriz orgânica. E lá, nesse caso, a gente vai ter, essa imagem vocês já viram anteriormente comigo, a gente vai ter os túbulos dentinários sendo então delimitados pelas fibras de colágeno, como vocês estão percebendo aqui, ó. Lembra que o co aqui significava colágeno, vocês estão enxergando as fibras aqui e o prolongamento do odontoblasto aqui. E a delimitação então do túbulo dentinário é feita por essas fibras. Essa característica que a gente estava conversando, que é a área de superfície nessa região ser maior do que a área de superfície de chegada dos odontoblastos, cria outra característica em relação aos túbulos dentinários. Se a gente pegar na região próximo à junção amelo-dentinária, pegar 1 milímetro quadrado, por exemplo, a quantidade de túbulos dentinários nessa região vai ser praticamente a metade do que se a gente pegar o mesmo milímetro quadrado, mas nessa região aqui próximo à polpa, onde a gente vai ter uma quantidade de túbulos dentinários maior nessa região próxima à polpa, aqui designado em B para vocês, quando comparado com o que a gente tem lá em A. E por que essa relação? Porque se a gente pensa no espaço que o odontoblasto tinha aqui em relação ao espaço que ele tem aqui, aqui ele vai ter que estar muito mais junto um ao outro do que eles estavam aqui. Então isso faz com que, se eu pegar a dentina nessa região aqui, a quantidade de túbulos dentinários pela mesma área dessa região aqui vai ser menor nessa localidade aqui do que nessa localidade. Aqui os odontoblastos eles vão estar muito mais juntos. E nessa imagem é bem legal de ver, porque a gente consegue ver os túbulos dentinários aqui, como eles estão afastados aqui nessa região, ó. E olha como eles estão próximos aqui nessa região aqui, justamente em função dessa questão de espaço que eu tenho aqui versus o espaço que eu tenho aqui, que é visivelmente reduzido. Isso em toda a região, né, da nossa coroa. Uma outra característica dos túbulos dentinários, aí a gente vai ter que vir aqui para essa imagem à esquerda, aonde vocês enxergam o corpo do odontoblasto aqui, com o seu núcleo, ó, e aqui a região, então, do prolongamento. Aqui a gente tem o limite amelo-dentinário, né, então aqui estaria o esmalte, e aqui a gente tem toda a dentina, então, que foi depositada, e aqui a região, então, de pré-dentina. Então, essa região já é uma região mineralizada. Os túbulos dentinários próximos ao limite amelo-dentinário, eles têm uma estrutura mais afilada, ó, tá aqui o túbulo dentinário, ó. E aqui vocês têm o túbulo dentinário próximo aqui à região da pré-dentina. Então, conforme a gente chega mais próximo à região do limite amelo-dentinário, esses túbulos dentinários, o espaço do túbulo dentinário aqui vai ser mais afilado do que o túbulo dentinário que está mais próximo à região da polpa, onde o túbulo dentinário ele vai ser mais largo. E fica fácil da gente entender, e por isso que eu coloquei essa imagem, por mais que ela fosse preta e branca, né? Olha a espessura que a gente tem do prolongamento aqui, olha a largura dele e olha a largura lá no final. Então, lembrando que o nosso molde é o nosso prolongamento. Se ele se afila aqui na ponta, a tendência do túbulo dentinário também vai ser esse afilamento. Se ele está mais robusto aqui, vai tender a ser mais robusto. E isso vocês também vão ver que tem uma relação com a dentina que fica ao redor do túbulo dentinário, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é a dentina peritubular.
Uma outra característica importante dos túbulos dentinários é por mais que a gente enxergue aquele, né, que vocês estão vendo ó, a presença de um túbulo dentinário rodeado por uma matriz mineralizada, nos dá uma ideia de que aquele túbulo dentinário ele está confinado àquela região, né? E ele não teria comunicação com o restante da dentina. E na verdade, os túbulos dentinários eles são extensamente ramificados. Se a gente observar esse túbulo dentinário que eu acabei de mostrar para vocês aqui em grande aumento, ó, a gente enxerga, parece uma rachadura aqui, né? Uma fissura no túbulo dentinário. Na verdade, isso aqui é uma ramificação do túbulo dentinário. E se a gente for para um aumento menor, onde a gente enxerga então mais área de superfície, a gente está vendo aqui um túbulo dentinário e aqui as ramificações dele que se ramifica para o outro túbulo dentinário, que também tem suas ramificações e que então comunica esse segundo túbulo dentinário a esse terceiro, e assim vai indo. Olha a quantidade de ramificações que a gente tem nos túbulos dentinários. Então, isso forma um sistema de canalículos que eles estão todos anastomosados e que tem uma comunicação intensa entre um túbulo dentinário e outro, apesar de ser, né, uma estrutura extremamente mineralizada como é a dentina. Isso permite à dentina um grau de permeabilidade muito grande, o que pode ser prejudicial se a gente pensar em alguns casos, como por exemplo a cárie. Essa ramificação intensa dos túbulos dentinários faz com que as bactérias provenientes de um processo de cárie em que tu rompeu o esmalte e tu já está a nível de dentina, que elas consigam se disseminar de uma forma bastante rápida pelos túbulos dentinários, causando um impacto em cima então da polpa, que é o nosso tecido mais vulnerável, né, do nosso tecido ali dentário propriamente dito. Nessa imagem, a gente consegue visualizar a presença aqui dos túbulos dentinários e essas esferas menores que vocês enxergam aqui e essas maiores aqui, ó, são tudo micro-organismos, bactérias que estão então invadindo a região dos túbulos dentinários. E olha a proporção de uma bactéria versus o túbulo dentinário. Então, sim, ela consegue se disseminar pelo túbulo dentinário e as ramificações auxiliam nesse processo. Nessa outra imagem aqui, a gente vê um corte longitudinal e a gente vê um túbulo dentinário repleto por micro-organismos. E se a gente transfere isso para uma questão clínica, quando a gente faz um tratamento de canal, onde a gente substitui aquela polpa, então, presente no interior do nosso dente por um material sintético, seja ele qual for, vocês veem a dificuldade que a gente tem de limpar completamente aquela estrutura, porque a gente muitas vezes não consegue chegar a nível do túbulo dentinário com instrumentos, então a gente acaba lançando mão de químicos para tentar fazer o máximo de limpeza dentro dos túbulos dentinários que ainda possuem ali as bactérias provenientes de algum processo carioso ou que seja que tenha levado então as bactérias para aquela região. Então tem essa questão muito forte em relação aos túbulos dentinários serem veículos, né, de contaminação bacteriana e essa ramificação então auxiliando ainda mais esse processo. Bom, uma outra estrutura histológica da dentina que é importante a gente comentar, além dos túbulos dentinários, é a dentina peritubular. E o próprio nome já está dizendo peritubular. É aquela que vai ficar ao redor dos túbulos dentinários. Então, se a gente olhar essa imagem aqui, ó, a gente vai ver a presença do túbulo dentinário aqui, ó, e a gente vai ver essa estrutura aqui ao redor, que parece ser diferente do que a estrutura que está aqui por volta do tubo, né? Essa dentina que está aqui, ó, toda essa extensão aqui, que fica bem ao redor do tubo mesmo, como se fosse então um anel perfazendo toda a superfície interna do túbulo dentinário,
Se descobriu que ela é uma dentina hipermineralizada, então ela é bastante mineralizada, mais mineralizada do que a dentina que está aqui, que é uma dentina que a gente chama de dentina intertubular, e que a gente já vai comentar sobre ela agora, e que essa dentina peritubular, ela ainda está sendo investigada, ainda não se entende muito bem como que ela se forma e qual é a sua composição exata. O que se sabe é que ela tem uma quantidade de colágeno menor e que ela tem uma quantidade maior de uma proteína que eu tinha falado lá no início para vocês, que é uma proteína não colagênica, que é a DSP. Mas ainda se tem muito que descobrir sobre essa dentina peritubular. Nessa outra imagem aqui, com aumento menor, ó, a gente consegue enxergar nessas regiões mais escuras o que seria o túbulo dentinário em si, né? E aqui ao redor, num tom mais claro, a dentina peritubular. E aqui então, nessa região aqui, a dentina intertubular, aquela dentina que está entre os túbulos dentinários. Nessa outra imagem aqui, pessoal, tem duas coisas que ficam bem evidentes, que é aqui está o túbulo dentinário, né? Aqui a gente tem o túbulo dentinário. Aqui a gente tem a presença da dentina peritubular, olha como a gente consegue destacar ela bem em relação a essa dentina que está aqui, ó, mineralizada também, mas como é fácil a gente ver que essa região aqui de dentina é diferente do que essa região que está aqui. Aqui então deflagrada a dentina peritubular. E outra coisa que dá para ver é as ramificações que eu tinha falado para vocês anteriormente. Olha uma ramificação aqui, ó, fina, pequenininha, mas que permite a comunicação entre os túbulos dentinários. Então, agora, enquanto a gente comentava a respeito da dentina peritubular, eu falei num determinado momento a respeito da dentina intertubular. E como o próprio nome já diz, é a dentina que está presente entre os túbulos dentinários, intertubular. Aqui vocês têm o que seria um túbulo dentinário, né? Aqui o prolongamento, então, do odontoblasto sendo representado. Aqui vocês têm outro túbulo dentinário, novamente aqui, né, o prolongamento do odontoblasto presente. E aqui uma representação da dentina peritubular. E aqui demarcado em X para vocês, a gente tem então essa dentina intertubular, que é a dentina clássica que a gente conhece, onde a gente tem então a formação daquelas fibras de colágeno do tipo 1, aonde vai sendo incorporado a elas gradativamente os cristais de hidroxiapatita para o seu processo de mineralização. Então é bem aquela constituição clássica. Então toda vez que se falar a respeito da dentina intertubular, é essa dentina que fica então entre os túbulos dentinários. Bom, e uma outra estrutura que a gente encontra ao fazer a análise histológica da dentina é a dentina interglobular. Essa dentina interglobular, ela está sendo mostrada aqui para nós nessa imagem à esquerda, como essas regiões mais escurecidas aqui, ó. E se vocês observam, essas regiões aqui roxinhas seriam os túbulos dentinários, representando o que é a característica da dentina. Essas regiões de dentina interglobular, na realidade, são regiões hipomineralizadas, ou seja, são regiões em que a gente tem um grau de mineralização menor. E essas regiões de dentina interglobular, elas estão em maior densidade na região da coroa dentária, de forma mais específica, geralmente na região de intersecção ali da dentina do manto com o restante da dentina. E acredita-se que essas regiões de hipomineralização, elas acabam acontecendo porque no momento, e aí eu trago vocês para essa imagem aqui, ó, que a gente já tinha visto. No momento em que a gente tem a formação dos glóbulos de mineralização, lembram que vão se encontrar os cristais de um com os cristais do outro, fazendo uma compactação maior, né, da mineralização da dentina. Acredita-se então que essa dentina hipomineralizada, ela se forma porque nesse momento do fusionamento entre um glóbulo mineralizado com outro glóbulo mineralizado, aconteça o fusionamento de uma forma inapropriada e com isso acaba se gerando entre eles uma região hipomineralizada, uma região
com uma baixa mineralização, formando então essas estruturas que a gente acaba enxergando aqui e chamando, né, de dentina interglobular. Essas regiões, pessoal, a gente tem a presença sim dos túbulos dentinários. Os túbulos dentinários, eles não são interceptados, né? O túbulo que está vindo aqui, ele não é interceptado a trajetória dele em função dessa hipomineralização, apesar de que nessa imagem talvez muitas vezes possa ter essa aparência, né? Mas não, o túbulo dentinário ele se preserva, só que geralmente ele não tem a presença da dentina peritubular. É uma região em que tu tem uma deficiência de mineralização, mas não significa que tu não tem ali a matriz orgânica dando aporte então para o túbulo dentinário, ele só está menos mineralizado. Então, a última estrutura que a gente consegue visualizar histologicamente na dentina e que eu gostaria de conversar com você sobre são as linhas incrementais. E essas linhas incrementais, elas na verdade representam a periodicidade da produção da dentina. Ou seja, existem períodos em que a gente tem a deposição da dentina, que são períodos mais longos, e períodos em que a gente tem o descanso dessa produção, que são períodos mais curtos. Então, a produção da dentina, ela se dá em um padrão rítmico, onde eu tenho períodos longos de produção de dentina e períodos pequenos, curtos de descanso. Isso acaba produzindo um padrão de linhas que a gente consegue visualizar na histologia. E essas linhas, elas recebem o nome de von Ebner, né? E são esse padrão de linhas que vocês estão visualizando aqui, que está sendo demarcado para vocês em setas. Isso aqui não é túbulo dentinário, e sim essas linhas incrementais de von Ebner, aonde essas linhas, elas são perpendiculares aos túbulos dentinários. Então, os túbulos dentinários, eles estão nessa direção aqui, ó, enquanto que as linhas incrementais de von Ebner, elas estão nessa direção aqui. Existem linhas incrementais que elas são mais proeminentes, que elas são mais grossas, se vocês quiserem imaginar, do que essas linhas incrementais de von Ebner. E nesse caso, elas recebem o nome de linhas incrementais de Owen, e que estão sendo mostradas então aqui para vocês, ó, como linhas incrementais mais proeminentes, que transcorrem geralmente em função de um período mais longo de parada na síntese da dentina. E o caso clássico disso é o nascimento. Quando a criança ela nasce, é uma questão fisiológica, o nascimento, mas que acaba interrompendo esse período de produção de dentina por um período mais longo. E por ser um período mais longo do que o comum, acaba fazendo então uma linha mais proeminente do que as linhas de von Ebner. E para diferenciar essas linhas que são mais espessas do que essa de von Ebner, se deu então o nome de linhas incrementais de Owen. Mas essas linhas incrementais, elas nada mais são do que isso, do que o padrão rítmico da produção então da dentina, que pode ser então períodos mais longos, criando linhas incrementais um pouco mais acentuadas, como por exemplo o caso do nascimento ou outras questões fisiológicas que podem vir a acontecer durante a formação dentária, ou o ritmo normal de descanso e produção, descanso e produção da dentina, que acaba gerando então as linhas de von Ebner. Mas ambas são o padrão rítmico da produção da dentina. E com isso, pessoal, então a gente conclui as estruturas que a gente consegue visualizar histologicamente da dentina. Então a polpa, pessoal, está sendo representada aqui nessa imagem histológica à esquerda por toda essa regiãozinha central aqui, né? Formada então por um tecido conjuntivo frouxo, né? Então toda essa região central e que suporta então a dentina que está acima dela, a dentina representada aqui para nós e aqui então a região de pré-dentina. Se a gente olha histologicamente a polpa, ela vai acabar se dividindo em 4 zonas. A primeira zona é a zona de odontoblastos que a gente está enxergando aqui, ó, que é a porção mais periférica então da polpa. A segunda zona é uma zona que a gente chama da zona livre de células, que elas ficam sob os odontoblastos que vocês estão enxergando aqui, ó.
e que é bastante proeminente na região coronal dessa polpa. A terceira zona é uma zona que aí sim, ela é rica em células, que é essa região aqui então mais central e que tem uma quantidade de células muito grandes. E a quarta e última zona é a região do eixo da polpa, aonde a gente tem, aí vou pedir para vocês olharem aqui ao lado, né, para essa imagem histológica ao lado, aonde a gente vai ter então os principais vasos e nervos dessa polpa, que é essa região que vocês estão enxergando aqui. Então essas quatro zonas, elas conseguem ser bem delineadas histologicamente. E nessa outra imagem que a gente tem aqui do lado, a gente consegue também visualizar a presença então de algumas dessas zonas. Aqui a gente tem a zona, uma camada de odontoblastos, que foi a primeira zona que eu falei para vocês. Depois a gente tem então uma zona que ela é livre de células, que seria a representação dessa região aqui. E depois a gente tem então uma zona que ela é rica em células, aonde também a gente vai encontrar ali então o eixo da polpa, que vai ser formado então os principais então vasos, né, e nervos dessa polpa. Então agora, pessoal, a gente vai conversar um pouquinho a respeito das células que compõem a nossa polpa. E uma das células destaque dentro desse cenário são os odontoblastos, sobre os quais a gente já vem comentando, uma vez que são eles que vão secretar a dentina. Só que mesmo secretando a dentina e mesmo que seu prolongamento permaneça no interior dos túbulos dentinários, o corpo celular do odontoblasto, ele faz parte da polpa. Então, se a gente olhar nessa imagem aqui de novo, que era o que eu estava usando no slide anterior, a gente vê que o odontoblasto ele é formado por um corpo celular, que está aqui para vocês, e ele tem aqui o seu prolongamento, que está dentro do túbulo dentinário, então. O corpo do odontoblasto, então, ele faz parte da porção mais periférica da polpa, compondo, então, a zona odontoblástica que a gente tinha falado anteriormente. Mas é visível a permanência do prolongamento dentro do tubo dentinário. Então, o que a gente percebe? Que a inter-relação entre polpa e dentina é muito grande, que é algo que a gente tinha comentado lá no início dessa aula, né? Onde a gente conversava o porquê que a gente fala complexo dentina-polpa, por que não trabalhar polpa e dentina. E a gente começa agora a visualizar o como que esses dois tecidos eles se intercambiam. Esses odontoblastos, então, pessoal, eles vão se organizar numa forma de paliçada, então um do ladinho do outro aqui, conforme está sendo apresentado para vocês. Então, na região de coroa, o corpo do odontoblasto ele vai ter uma forma cilíndrica, né? E aí vocês têm que lembrar que quando a gente fala numa célula cilíndrica, a gente está dizendo que o comprimento dele é maior do que a largura dele. E conforme a gente vai indo em direção à raiz, essas células vão se tornando mais cúbicas, ou seja, a largura e comprimento se tornam mais igualitários. E se atribui então essa conformação na coroa mais colunar do corpo celular em função de a área, né, mais próxima à região amelodentinária ser maior do que a área mais próxima à polpa. E isso faz com que os odontoblastos eles tenham a necessidade de ficar cada vez mais próximos, inclusive, né, ter alguns indícios de que algumas células até sofrem apoptose por ficarem muito próximas. Então, esse formato colunar permite que elas tenham um citoplasma de tamanho adequado, sem ocupar muito espaço. Se elas são mais cúbicas, elas vão ocupar um espaço lateral maior. Isso está dentro daquele raciocínio que eu já tinha falado para vocês, né, na questão do tamanho, né, da região amelodentinária, da superfície na região amelodentinária da dentina, versus a região mais próxima à polpa, que é menor, fazendo então essa aglomeração dos odontoblastos. Então vamos olhar um pouquinho mais de perto esses odontoblastos, e para isso eu trouxe essas duas imagens, onde aqui à esquerda vocês têm o corpo celular de um odontoblasto, então desde aqui até aqui está mostrando o corpo celular desse odontoblasto, e aqui estaria então o prolongamento, o início do prolongamento desse odontoblasto. Evidentemente que até o final ali ele foi suprimido. Aqui vocês têm a região então de pré-dentina. Aqui ao lado a gente também tem o corpo celular de um odontoblasto,
de novo prolongamento, né? Grande parte dele foi suprimido aqui pra gente, mas é um odontoblasto que está em repouso, não está realizando então tanta síntese assim de matriz orgânica. A gente pode ver que ambas as células, elas têm essa característica alongada aqui, né? Se a gente fosse pensar então num odontoblasto lá na região de coroa. Então, um odontoblasto que está secretando de forma bastante ativa, ele vai ter o seu núcleo bem polarizado, ou seja, bem na extremidade da célula. Essa célula que está secretando, ela está secretando o quê? Grande quantidade de matriz orgânica. E vocês sabem que grande parte da matriz orgânica da dentina é colágeno. E colágeno nada mais é do que proteína. Então a gente tem essa célula precisando produzir uma quantidade absurda de proteína. Colágeno do tipo 1, vai ter as proteínas não colagênicas, que também são importantes de ser produzidas. Então essa célula, ela vai ter que estar produzindo quantidades grandes de proteína. E não somente de proteína, proteína para exportar, para ser encaminhado para o meio extracelular, ou seja, meio externo a essa célula. Para isso, ela vai precisar um aparato de produção de proteína aqui no seu citoplasma e um aparato para exportar essa proteína para fora da célula. E as organelas que dão esse tipo de suporte, que a gente também já havia conversado nesse mesmo sentido lá na formação do esmalte, lá dos ameloblastos, são duas organelas especificamente que, né, se dá muita ênfase nesse momento aqui da fase de secreção, que é o retículo endoplasmático rugoso, que está sendo apontado aqui para vocês, e que fica assim próximo à região nuclear, mas fica na região supranuclear, né, acima do núcleo, e um complexo de Golgi também bastante desenvolvido. E aí, quem não lembra essa questão dessas duas organelas, vale a pena dar uma olhada com mais profundidade, talvez rever um pouco a aula de esmalte, em que a gente conversou também a respeito disso, né? Apesar das proteínas do esmalte e da dentina, né, serem diferentes, o princípio da organela, do que o retículo endoplasmático rugoso e o complexo de Golgi eles fazem de maneira geral, e por geral entendam bem geral, são muito similares, né? Então recomendo para vocês que deem uma olhadinha lá. A gente também conversou no semestre passado sobre essas organelas de forma bem, né, efetiva, então também podem dar uma olhadinha lá para relembrarem. É comum também, próximo ao retículo endoplasmático rugoso, se encontrar grande presença de mitocôndrias. Afinal de contas, para a gente produzir essa enormidade de proteína da matriz orgânica da dentina, a gente vai ter que sim demandar muita energia. Então as mitocôndrias elas têm uma tendência a ficar próximo aqui ao retículo endoplasmático rugoso. E vai ser encontrado então a presença de vários grânulos de secreção, os quais vão ser então eliminados para o meio extracelular, compondo, né, aquela pré-dentina para então acontecer o processo de mineralização. Quando a gente vai para uma célula que não está secretando em grandes quantidades, que está sendo representado então nessa imagem à direita aqui para vocês, a gente vê que o núcleo ele não está mais tão polarizado como estava anteriormente. A gente não vê aquela quantidade de retículo endoplasmático rugoso tão acentuado como a gente enxergava antes. Olha como tem menos quantidade de retículo endoplasmático aqui, então ele está menos desenvolvido. Da mesma maneira, o complexo de Golgi, ele também não vai estar mais tão proeminente. Eu não preciso mais sintetizar tanta quantidade de proteína. E, portanto, eu não preciso gastar energia deixando essas organelas robustas desenvolvidas do jeito que elas estavam. Então, se reduz a robustez dessas organelas e com isso a gente consegue então economizar energia, economizar constituintes celulares. Da mesma maneira, eu vou ter uma quantidade menor de mitocôndrias. Eu não preciso mais de tanta energia, né? Não estou produzindo mais tanta quantidade assim de proteínas. Outra coisa bastante saliente é que agora essas organelas, retículo endoplasmático rugoso, complexo de Golgi, eles estão localizados nessa porção aqui, ó. A gente chama de infranuclear, abaixo do núcleo, né? Enquanto que na fase de secreção, elas se encontravam na região supranuclear,
Afinal de contas, o conteúdo produzido pelo retículo endoplasmático rugoso e pelo complexo de Golgi precisava estar extravasado para essa região aqui, ó. Agora a gente não precisa mais desse grande aparato e localizado então nessa região aqui. No dente maduro, a gente pode encontrar as duas conformações, tanto uma secreção ativa quanto uma secreção mais inativa. Depende em que estado que está essa polpa, se ela está sendo estimulada, se ela não está, vai demandar uma maior ou menor secreção. Se a polpa está sofrendo algum tipo de impacto de menor intensidade, ela vai ter que começar a produzir uma dentina reacional, aonde está havendo algum estímulo, esses odontoblastos eles precisam produzir mais dentina, de forma mais específica a matriz orgânica, e com isso então ele vai aumentar seu processo de síntese. Então a gente consegue encontrar as duas morfologias dependendo de como que está a estrutura dentária. Bom, uma outra coisa que eu queria trabalhar com vocês nessa imagem que ela propicia é a presença dos complexos juncionais que vocês estão vendo aqui, que está sendo marcado aqui para vocês, tanto na fase de secreção quanto no odontoblasto em estado mais de repouso. Esses complexos juncionais a gente já tinha conversado lá no esmalte, né? Então quem está com dúvida retorna lá. E há ainda uma inconsistência até em relação à literatura, até onde eles realmente impedem, né, a passagem de íons ou moléculas entre os odontoblastos. Já foi identificado na região de pré-dentina alguns conteúdos da região pulpar, bem como já foi identificado vários conteúdos pulpares que não chegam até a região de pré-dentina. Então ainda há uma inconsistência em relação ao quanto esse complexo juncional que está aqui impede a passagem de substâncias pelos odontoblastos, então. Lembrando que esses complexos juncionais, pessoal, quando a gente fala em complexo juncional, a gente está falando nesse caso aqui, junções de oclusão e de adesão. As junções de oclusão, de novo, a gente falou lá no esmalte, elas teoricamente ocluem, impedem a passagem de algumas moléculas ou íons, que nem eu falei para vocês, aqui ainda há uma divergência, se realmente ela impede e até onde ela impede. E existem também, aqui nesse complexo juncional, a presença de junções de adesão, então, que na realidade são proteínas transmembranas que se conectam e que fazem, então, uma adesão célula-célula, fazendo com que essa região aqui ela não consiga, né, um odontoblasto não consiga se desligar do outro, né? Então, mesmo que sofra pressão, essa região ela se mantém unida, que vocês devem concordar comigo que é importante para a formação, então, da região de pré-dentina, que não haja ruptura nessa união, né, odontoblasto com o odontoblasto que está ao lado. Ainda se estabelece entre um odontoblasto e o seu vizinho a presença das junções comunicantes. Essas junções comunicantes, se vocês bem lembram, são proteínas de canal, aonde a proteína ela é transmembrana, né? Então ela atravessa a membrana e a proteína de canal transmembrana de uma célula se conecta exatamente com a outra célula, formando então um tubo de conexão entre um odontoblasto e o seu vizinho. E com isso então consegue-se ter uma passagem mais rápida de íons e de moléculas e que ajuda, então, na comunicação entre uma célula e outra. Essas junções comunicantes que vão aparecer entre os odontoblastos, elas podem se estabelecer, depois se dissolverem, se estabelecerem de novo, se dissolverem de novo, dependendo da necessidade de comunicação de uma célula com outra. Além disso, essa região aqui, ó, do odontoblasto, que fica voltado, então, mais para a região pulpar, pode estabelecer esse tipo de conexão aqui, ó, de comunicação com as células que estão localizadas mais na região da polpa, especificamente fibroblastos pulpares, que é uma outra célula que a gente vai ver agora em seguida, caso seja necessário. Mas, de novo, essas junções comunicantes, elas se estabelecem, se dissolvem, dependendo, né, da necessidade de comunicação entre as células. Mas essas junções comunicantes podem ser estabelecidas entre um odontoblasto e o seu vizinho, e realmente são, bem como um odontoblasto e os fibroblastos pulpares que estão então na região pulpar. Bom, e por último, então, eu gostaria de comentar com vocês de forma breve
a questão dos prolongamentos, né, do odontoblasto. Então tá, grande parte do conteúdo da célula tá aqui. E no prolongamento, o que tem lá nesse prolongamento? O prolongamento realmente ele não vai ter uma quantidade de organelas muito grandes não, né? Não é característico dele ter. Mas o que ele tem em quantidade maior é a presença de filamentos e que tendem a seguir o longo eixo do prolongamento do odontoblasto e a presença também de microtúbulos. Então acredita-se que esses filamentos, né, dispostos no longo eixo do prolongamento do odontoblasto, bem como os microtúbulos, eles vão auxiliar na locomoção das vesículas de secreção, então ajudando eles a seguir pelo prolongamento até o seu extravasamento pela membrana plasmática para o meio extracelular. E eu vou aproveitar esse momento aqui para falar para vocês, pessoal, algo que talvez tenha pontuado uma dúvida em vocês. Quando eu falei dos complexos juncionais dos odontoblastos, e aí eu vou mostrar essa imagem aqui para vocês, ó. Aqui estaria o corpo do odontoblasto, e eu disse para vocês que se estabeleciam junções comunicantes entre os odontoblastos, para que os odontoblastos então possam se comunicar de forma mais rápida e de forma mais concatenada um com os outros, né? Afinal de contas eles estão produzindo, né, para um mesmo fim, que é a formação da matriz orgânica da dentina. Eu comentei com vocês que poderia ser estabelecido também junções comunicantes com as células que estão mais para o interior da polpa, e aqui vocês estariam então com a região pulpar, né? Ou uma parte da região pulpar. Só que a incoerência talvez esteja no seguinte momento: como que vai ser estabelecida uma comunicação nessa região aqui do odontoblasto com uma célula que está mais para o interior da polpa, se logo em seguida dessa camada de odontoblastos que a gente tinha, havia uma zona livre de células que eu havia falado para vocês. Quando eu falava disso, eu mostrava essa imagem que está aqui em cima, né? Aonde eu falei para vocês que histologicamente a gente dividia a polpa em 4 zonas, né? Uma de odontoblastos, que é essa zona aqui, e uma zona que se chama então de uma zona livre de células, né? Que seria essa regiãozinha aqui, ó. E aí depois uma zona que seria uma zona rica, então, em células. E essa classificação que eu trouxe para vocês desde o início, ela é característica do livro do Tenkate. Se a gente for para o livro do Katiburian, muda um pouquinho as palavras, mas o significado é o mesmo, né? Então no Katiburian, e aí são essas imagens que eu peguei até para que vocês não estranhem na hora que vocês forem ler, ó, essas duas imagens aqui são do Katiburian. Ele também usa a terminologia de camada de odontoblastos, mas aqui, em vez de ele chamar de uma zona livre de células, ele fala que é uma zona pobre em células. E depois, então, ele usa uma zona rica em células e aí depois ele fala numa região central. Mas o significado entre eles é muito similar, né? A gente não diferencia em relação ao que cada um representa, é só uma terminologia, que às vezes pode ter uma pequena variação. Mas retornando então, pode ter suscitado para vocês uma dúvida de como que esse odontoblasto vai fazer essa comunicação com uma célula subjacente se eu tenho nessa região aqui uma zona, né, livre de células, como eu havia falado para vocês antes. Essa zona classificada como livre de células, ou também chamada de zona de Weyl, é uma zona que ela realmente tem pouca quantidade de células, mas ela é atravessada por uma quantidade enorme de prolongamentos celulares. E aí essas imagens aqui do Katiburian são muito legais, porque eles mostram pra gente essa camada de odontoblastos, que eu também havia mostrado nessa imagem histológica para vocês. Ele mostra essa zona que realmente é pobre, se a gente olhar, né? Não tem aquele rosa característico das células nessa região aqui. E aí depois sim tem aquela zona que ela é mais rica em células, que é essa região, então, mais próximo à porção central. Se a gente for olhar isso por imagem, né, uma imagem um pouco mais ilustrativa, a gente vai ver os odontoblastos, o corpo do odontoblasto aqui, né, a zona rica em células, e essa zona livre de células ou pobre em células, ela tem uma quantidade, ó, de prolongamentos enorme aqui, ó. E esses prolongamentos aqui dessas células provenientes dessa zona rica em células, pode sim estabelecer
uma junção comunicante aqui, né, uma junção gap, na tentativa então de estabelecer uma melhor comunicação entre essas células. Uma outra célula que vai estar presente nessa região mais central são os fibroblastos. E os fibroblastos pulpares, eles estão em uma quantidade muito grande na polpa. Os fibroblastos pulpares, eles vão ter como função manter os principais constituintes da matriz extracelular da polpa, que são colágeno e substância fundamental. Então é ele que vai estar secretando o colágeno para essa região pulpar aqui, a substância fundamental que vai estar presente nessa região pulpar. E da mesma forma que a gente estava comentando a respeito dos odontoblastos, que são células secretoras, os fibroblastos então também são células secretoras, secretando essa matriz extracelular necessária então para a polpa. Quando a gente tem um fibroblasto que precisa secretar muito, especialmente numa polpa jovem, esse fibroblasto ele vai conter uma grande quantidade de retículo endoplasmático rugoso no seu citoplasma, uma grande quantidade de complexo de Golgi, justamente para fazer essa exportação de componentes orgânicos, então, né, colágeno e substância fundamental para essa polpa. E conforme vai acontecendo, então, o avançar da idade dessa polpa, a necessidade de síntese de grandes quantidades de substância fundamental, de grandes quantidades de matriz extracelular para essa região pulpar, ela reduz. Então, esse fibroblasto ele não tem a necessidade de conter tanta quantidade de complexo de Golgi, retículo endoplasmático rugoso, então essas organelas elas se tornam menos desenvolvidas nessa célula e com isso, então o fibroblasto assume um citoplasma um pouco menor, configurando esse estado então de menor secreção. Uma outra célula que a gente vai encontrar na polpa são as células ectomesenquimais indiferenciadas. E eu falei um pouquinho delas lá quando eu falei de dentina terciária. Quando eu comentava para vocês, quando a gente tem uma lesão na estrutura dentária mais intensa, em que os odontoblastos que estão diferenciados não conseguem dar conta da produção de dentina ou eles têm injúrias que impeçam que eles tenham, né, a formação de dentina naquela região, são designadas células que estão lá na zona rica em células para que elas se diferenciem, e aí eu falava para vocês essas células ectomesenquimais indiferenciadas, e para elas produzirem rapidamente dentina. E até falei de uma dentina osteoide, com uma característica, né, de tecido ósseo muito mais do que dentina. Essas células ectomesenquimais indiferenciadas, então, elas estão presentes, né, na zona rica em células da polpa, aonde, quando corretamente estimuladas, elas podem se diferenciar tanto em odontoblastos quanto em fibroblastos pulpares. Então, elas são células extremamente importantes se a gente pensa em processos regenerativos da polpa. Então, por fim, eu gostaria de dar um detalhe um pouquinho maior, pessoal, para as células tronco que estão sim presentes na polpa, tanto de dentes permanentes quanto dentes decíduos, né? E essas células elas são extremamente importantes porque elas são células que estão em estágio de diferenciação um pouquinho anterior às células ectomesenquimais indiferenciadas. Então, elas, quando induzidas, elas conseguem ser convertidas em odontoblastos, condrócitos, adipócitos, até neurônios e osteoblastos, por exemplo. Né? A gente consegue pegar essa célula num laboratório, induzir ela quimicamente, então, a se diferenciar nesses tipos que eu falei para vocês. Claro que a ciência está descobrindo outras vertentes nesse sentido, mas elas são células que têm um potencial enorme, tanto para odontologia, né, quanto para medicina, né, para outras áreas da saúde, portanto. E aí eu aproveitei para trazer para vocês essas imagens aqui, ó, que são imagens do meu grupo de pesquisa, né, o GPCel, onde a gente fez então o isolamento das células tronco da polpa de dentes permanentes, né, de terceiros molares. E o que vocês enxergam aqui, ó, esse monte de célulazinhas aqui, ó, isso aqui tudo são células, ó. Aqui uma célula, aqui outra célula, né? Se a gente for mais para cá, ó, aqui a gente consegue enxergar bem uma célula, né? Todos os limites dela.
Então, tudo isso aqui são células-tronco da polpa de dentes permanentes. E aqui, no maior aumento, para que vocês consigam realmente deflagrar, né, toda a superfície de uma célula-tronco, ó. Aqui a gente tem outra célula. E a ciência vem explorando muito essas células-tronco, então, porque afinal de contas, as pessoas hoje em dia estão extraindo muito os terceiros molares, né? Então esse dente ele poderia ser utilizado, né? A sua porção pulpar poderia ser utilizada para remoção de células-tronco sem grandes comprometimentos, né, em relação ao paciente. Por exemplo, se a gente fosse tirar células-tronco do tecido adiposo, a pessoa teria que possivelmente passar por uma lipoaspiração ou por algum procedimento cirúrgico, né? E a remoção dos terceiros molares, ela acaba sendo um procedimento que acaba acontecendo para muitas pessoas, então poderia ser guardado aquele tecido pulpar, aquelas células-tronco dessa polpa, para utilização então futura para terapias, enfim, a ciência vem explorando muito isso. Existe também na polpa, pessoal, as células inflamatórias, que elas são características de tecido conjuntivo, né? Mas essas células que eu conversei um pouquinho mais especificamente para vocês são as que a gente acaba mais trabalhando, né, no decorrer então da nossa graduação.